Uma enorme gratidão a vocês pela disponibilidade. Eu sei que não é fácil, né? Tá todo mundo aí nas suas correrias, dos seus afazeres, mas era muito importante que nós nos reuníssemos hoje, né, para falar sobre algumas pautas aqui, né? A primeira é o calendário escolar do ano de 2020, né, que já foi feito aí pela supervisora. E aí a gente precisa passar para vocês a apreciação, né, aprovação, algum ajuste que ainda precisamos fazer. Depois nós temos o novo decreto, que ele vem com as aulas, a retomada das aulas presenciais. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o CONAI intermunicipal, que a Vânia que está cuidando, e a Vânia vai falar um pouquinho depois para a gente, tá bom? Então, agradeço novamente vocês pela presença, pela disponibilidade. Nós vamos começar com o calendário escolar, que a Cássia vai colocar aí para a gente, fazer as ponderações, e a gente vai pontuando aí conforme formos achando se precisa ter alguma mudança, tá bom? Cássia. Silmara, você consegue? Consigo. Bom, a Silmara está, né, colocando o calendário aí. Boa tarde, né? Eu fiz a boa tarde no começo, mas alguns acabaram entrando depois, tá? Então, a gente tem previsto para o ano de 2022 o calendário, sendo o quê? O mês de janeiro, tá? Férias do professor. Ele... Tá aparecendo certinho para vocês? O meu ficou escuro aqui. Sumiu agora, Silmara. Sumiu a página. Ele está sem nenhum conteúdo para mim aqui. Para o Excel. Está aparecendo. Apareceu. Okay. Então, tem o mês de janeiro, né, que é férias do professor. Aí está previsto para fevereiro, dia 1º, dia 1 e dia 2 de fevereiro, planejamento. O professor vai de férias até o dia 31, que é uma segunda-feira. Aí, então, o planejamento começa no dia 1 e 2 de fevereiro, que é uma terça e uma quarta-feira. Depois a gente tem, né, a aula normal, dia 28 tem o carnaval. Aí, 28 é uma segunda-feira de carnaval, terça-feira de março também é carnaval, tá? Aí a gente retorna no dia 2 de março com planejamento, um dia de planejamento, e no dia 3 e 4 de março, encontro de educação. O mês de abril, nós temos aí registrado em vermelho o que são feriados nacionais, Paixão de Cristo, Tiradentes. Dia 22 é ponto facultativo, porque tem um decreto, né, municipal, não sei se vai mudar alguma coisa para o ano que vem, mas tem um decreto municipal que toda vez que tiver um feriado na quinta-feira, a sequência sempre vem com um ponto facultativo, tá? Depois aqui, essas marcações em laranja, dia 29, é conselho de classe. O conselho de classe, a gente está fazendo ele contando como dia letivo. Por quê? Porque a gente está fazendo os conselhos sempre no período inverso da aula, tá? Então, ele também é considerado letivo. Depois tem o mês de maio, que é dia 1º, que é feriado nacional, mas a gente considera letivo, por quê? Porque é feita atividades com as crianças, né? Antes da pandemia... Cássia, Oi.
Só lembrando para quem não entende lá que é considerado as reuniões pedagógicas e conselho, porque a gente dá aula normal, não tem essa luta, tá? Isso. Então, é isso que eu disse, o conselho, a gente faz, o conselho é um momento, né? É que a gente está tão acostumado que às vezes a gente esquece que tem pessoas aqui, né, que não está acostumado com essa rotina da educação. O conselho de classe é um momento que todos os professores, junto com a equipe, eles sentam e fazem uma avaliação do desempenho das crianças, tá? Antigamente a gente suspendia a aula e ficava o dia todo fazendo essa análise, essa discussão. Porém, depois da pandemia, né, a gente começou a fazer de forma com que a gente não suspende a aula e faz um período inverso. Depois que o professor terminou as aulas, tudo certinho, aí senta-se com a equipe, ali ele já tem o recolhimento, ele já fez as avaliações de bimestre com os alunos e aí faz uma discussão com todo o grupo docente da escola e gestores para avaliar, ver como estão as crianças, se de repente há necessidade de uma nova ação, né? Então, é um momento para discussão disso. A educação infantil, que não tem nota, mas tem também uma análise de desempenho. A gente faz sondagem dos alunos, embora não se dá uma menção, mas a gente faz uma avaliação, como é que essas crianças estão se saindo, qual que é o desempenho delas. E sempre a gente faz um momento também de reflexão com os professores da educação infantil, sempre com algum tema relevante que vai contribuir no trabalho do professor. Tudo isso no período inverso, o das aulas, tá? Por isso que a gente considera letivo. E dia 1º é feriado nacional, porém ele está como letivo, porque a gente sempre faz atividades com as crianças, né? Mesmo não tendo aula, antes da pandemia a gente tinha um ato cívico, que em algum momento organiza as crianças, fazem apresentação. Então, a gente está aqui considerando dia letivo, que provavelmente vai voltar a questão dos atos cívicos em comemoração a essas datas, ok? Em junho, a gente tem um feriado religioso também, dia 16, Corpus Christi, e no dia 17, como eu falei lá em cima, como o feriado é numa quinta-feira, dia 17, normalmente é ponto facultativo, ou seja, suspende todas as atividades no município de forma geral, escola e município, fica apenas os serviços essenciais funcionando nesses pontos facultativos. Aí a gente tem depois o mês de julho, né? O mês de julho, olha lá, vocês estão vendo que o dia 8 também tem um conselho de classe, que também é computado como letivo, porque é feito em período inverso. Dia 9 é feriado nacional, Revolução Constitucional de como que é? 69, né? Uma coisa assim, isso, Revolução Constitucional. Isso mesmo. Aí os professores entram em recesso a partir do dia 11. Esses amarelinhos ou é férias do professor ou é recesso. Então, os professores ficam de recesso do dia 11, retornando no dia 25 de julho. Aí ele volta dia 25, faz um novo replanejamento. No início do ano, a gente planeja. No mês de julho, a gente replaneja, ou seja, a gente para um momento para rever tudo que nós planejamos, tudo que nós executamos no primeiro semestre, para ver se precisa ou não de alguns ajustes e replanejar algumas atividades, algumas ações para ser feito com as crianças. O mês de agosto não tem nada, né? Normalmente o mês de agosto é um mês fechado, né? Não tem feriado, não tem nada. O mês de setembro, a gente tem o 7 de setembro, que também está considerado letivo, porque é independência e a gente faz atividade com as crianças. Então, é considerado letivo. E, novamente, dia 30, conselho de classe. Esse nós já estamos no terceiro bimestre, né? Então, a cada bimestre, a gente dá uma parada,
analisa as notas dos alunos, o empenho dos alunos, conversa o que é possível ser feito para dar continuidade nas atividades. Aí no dia 30, então, é o conselho do terceiro bimestre. Outubro a gente tem um mês bem puxado, né? Puxado assim, de feriados e comemorações. A gente começa no dia 12, que é dia de Nossa Senhora, que é o feriado nacional. Nossa. Depois a gente tem o dia 15, né? Que esse ano vai cair num sábado, né? Que é dia do professor. A gente considera ponto facultativo, tá? Quando é dias úteis, a gente considera ponto facultativo. Aqui ela colocou dia 15 ponto facultativo, porém é num sábado, né? Oi, então pessoal. isso aqui a gente vai corrigir depois, agora que eu também percebi aqui, tá? E o dia 20 é o aniversário de Tarumã, que é numa quinta-feira, que é feriado, e sendo um feriado na quinta, o dia 21 ele vem como ponto facultativo também. E depois, dia 28 de outubro, é dia do funcionário público, que não é feriado nacional, mas é ponto facultativo, não tem atividade na prefeitura de Tarumã. Nas prefeituras, enfim, né? Não é só em Tarumã. Novembro, a gente tem o dia 2, que é finados, que é feriado nacional. Aí, a gente tem o dia 15, que é a proclamação da República, a gente considera letivo porque a gente faz atividades envolvendo as crianças e professores, e ali no dia 14 está como ponto facultativo, porque o que antecede também ao feriado que está no meio também, normalmente é decretado ponto facultativo. Pode ser que isso mude, tá? E o dia 30 de novembro, que é uma quarta-feira, é dia do padroeiro também, que é feriado municipal, tá? Depois a gente vai para dezembro. Dezembro, no dia 5 de dezembro, a gente fecha o último bimestre letivo, que é o conselho de classe, com o período inverso também. E encerramos as nossas atividades no dia 22 de dezembro, tá? Vocês olhando aqui embaixo, aqui ó, tá, primeiro bimestre, quantos dias letivos a gente tem no primeiro bimestre? Nós estamos com 54 dias letivos, que vai fevereiro, março e abril, tá? O segundo bimestre a gente está com 49, porque o segundo bimestre é maio, junho e uma semaninha de julho. Então, normalmente, o segundo bimestre é um pouquinho mais curto. O terceiro bimestre, a gente está com 50 dias letivos. E o quarto bimestre, 52 dias letivos. No total, aqui não aparece, mas no total está dando 205 dias letivos. Esse é um primeiro momento, a gente sabe que muita coisa pode acontecer. Sempre a gente faz uma apresentação de um calendário, mas no decorrer, né, do início do ano, aí começa o ano novo, normalmente tem alterações, tá? Quando é uma alteração assim, muito significante, a gente chama o conselho, mas se não, por exemplo, às vezes muda um ponto facultativo, né? Às vezes vem alguma outra ação que suspende, e aí a gente vai fazendo as adequações. Mas sempre que tiver alguma coisa bem significante, a gente chama o conselho e passa para vocês. De primeira mão, o que a gente está prevendo para trabalhar o ano que vem é esse calendário aí. Alguma coisa que vocês observaram? Eu vou já pôr aqui a questão do dia 15. Só o dia 15, né, Cássia? O dia 15, que, né, o dia do professor, e aí é sábado. Alguma sugestão, alguma ponderação? Que dia que é o início das aulas? Dia 7 ou dia 3? O início das aulas é dia 3. Sim. Tá? Mas por que está o início das aulas dia 7 aí? Os professores... Por que está no início das aulas dia 7? Não, tá errado aqui.
Aqui na hora de digitar passou, é 3, também vou arrumar aqui, tá? Já arrumei, eu estou com o rascunho aqui, eu já estou fazendo essas correções, tá? Então, o professor fica de férias até dia 31, que é uma segunda-feira, né? Tem professores aí no conselho. No dia 1º, que é uma terça, eles vão cada um para a sua unidade, e aí a gente começa o planejamento para receber o aluno, para organizar, para a gente começar os trabalhos, 1 e 2. Aí no 3 a gente já recebe as crianças. Vocês conseguem visualizar? Aí em janeiro, se não tiver nada em dezembro deste ano, ali que começa o início das férias, as férias vão até o dia 1º, porque são 30 dias, né? Aí tá dando 29. Aqui, ó, conselho. Mas então tá bom. Ó, em dezembro, Vânia, em dezembro ele já entra no dia 23, ele já entra como férias. Tá? Porque o professor ele tem que ter 30 dias no ano. Não, é que esse ano nós começamos as férias dia 27, nós vamos começar as férias dia 27. Vai começar depois, vai ter o recesso. Isso. Exatamente. Por isso que mudou, teve essa alteração. Ok? Algo mais? Conselheiros, alguma ponderação? Tudo ok? A Cássia vai fazer essas alterações, né? São questões de data só. Mas, a primeiro momento, tudo ok para vocês? Aprovado? Ok. Aprovado. 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 Vamos usar aquela regra assim, né? Que os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem aprovado. Muito bem, Márcia. Nessa velocidade, assim, Silmar. A frase é ótima. O legal é que se o cara quiser falar alguma coisa, não dá tempo. Verdade. Brincadeira. Só fala se tiver reprovado, né? Deus Pai. Se tiver algo contra, né? Graças a Deus. É assim, eu faço essa brincadeira porque aqui, graças a Deus, todo mundo é mais que competente. Porque em alguns lugares vem falar, opa, pera, vamos arrumar tudo. Aqui para nós tá tranquilo. Ainda bem, né? Então, a Cássia, ela vai fazer as alterações, depois a gente, em outro momento, né, Silmara? Retomamos o calendário corrigido, ok, né, assinado, tá bom? Cássia, obrigada pela contribuição. Agora nós vamos para a segunda pauta, que é o decreto, né? Nós tivemos lá o decreto em setembro, que retomamos as aulas, e lá dizia que as crianças tinham a opção de permanecerem lá no remoto, e aquelas que se sentiam seguras retornariam para a escola. E agora nós tivemos um novo, né, um decreto, a Silmara está colocando aí, que é o decreto 2.559, que ele faz uma alteração lá no artigo 1º, né, que ele diz que agora fica obrigatório a retomada integral das aulas e atividades presenciais da rede municipal de ensino, mediante a adoção dos protocolos de higienização definidas no artigo 2º desse decreto. Então, agora, as crianças, elas só vão permanecer no remoto, né, o que diz aqui depois nos outros artigos, aquelas crianças que têm comorbidade, né, que estão lá no grupo de risco. Elas permanecem afastadas com as aulas através do programa do Google Meet, né, as professoras mandando as atividades remotas, as aulas através da plataforma, mas essas mães apresentam, né, um documento dizendo que essas crianças estão, né, elas não podem participar ainda, mas nós tivemos aí já na rede, né, Vânia e Cássia, assim, um retorno de praticamente 100%. São bem poucas aquelas que estão no remoto ainda. Eu acho que aqui mesmo na escola nós não temos nenhuma, todas voltaram no presencial. Então, aquela opção, eu não quero levar, eu tenho medo, não. Só as crianças que apresentam aí um grupo de risco, as demais retornam para a escola com as aulas normais, presenciais,
com as nossas atividades, né? Lógico, com todos os protocolos, todos os cuidados, continuamos seguindo todos corretamente, rigorosos todos os dias, mas, né, já retomamos nesse bimestre as reuniões de pais presenciais, foi muito boa, né? Ainda marcando em horários diferentes das salas, mas retomamos. Algumas ainda foram pela plataforma, né? Foi opção da escola. Mas, assim, as nossas atividades, elas estão voltando à normalidade. Ainda não temos aí, né? Não vamos ter esse ano o encerramento do Jardim 2 presencial. A gente vai fazer tudo aqui na escola só com eles, né? Algumas festividades. Mas o que o decreto traz é que as aulas, elas retomem o presencial. Tá? Aí fica aí só para vocês terem conhecimento do que foi alterado, né? Para que vocês fiquem a par, se alguma mãe aí de repente procure algum conselheiro para ter uma explicação, porque algumas mães ainda têm medo, né? E o professor foi lá no convencimento, tá? Mas aí nós retomamos, eu acho que quase todas, deu muito certo. A gente tá, as crianças, elas estão assim super cuidadosas, elas mesmas com cuidado de colocar máscara, de tirar, os pequenininhos principalmente. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Tudo ok? Tudo em ordem. Tudo em ordem? Tá. Então vamos passar para o nosso terceiro ponto, né, que é o CONAI, que agora vai ficar com a Vânia, que é a responsável aí para cuidar disso. Ela está a par de toda a situação e ela vai passar para vocês sobre o CONAI intermunicipal. Vânia. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui, né? Um pouco distante do conselho, mas sempre aí alinhado às metas e objetivos da secretaria. Nós estamos participando da CONAI 2022, já agora em 2021. A CONAI, ela foi, né, já agendada para 2022, né, em novembro, e Assis e Tarumã já saíram na frente, se manifestaram sobre a participação nossa intermunicipal. Nós temos aí já feito em 2018 isso, alguns anos a gente tem feito o intermunicipal. Vocês sabem que o Fórum Nacional de Educação e os conselhos, né, estaduais e municipais são responsáveis por promover as CONAIs, as conferências nacionais, municipais ou intermunicipais, no nosso caso. Então, Tarumã e Assis se manifestou favorável a fazer em conjunto, né, os municípios do CIVAP, via CIVAP, até porque, assim, nós estamos no momento após pandemia, né, pós-pandemia, e ficaria muito difícil para os municípios se organizarem para fazer cada uma a sua CONAI, né, a sua conferência, na verdade. Porque CONAI é Conferência Nacional de Educação, né, para quem aí não sabe, né, está chegando agora no conselho, nunca participou, e a gente teria que fazer, né, esse processinho da municipal, depois da estadual, participar da estadual, depois da federal. Então, o CIVAP, Assis, se manifestou como núcleo, né, central aí dos municípios, e Tarumã já aderiu prontamente à intermunicipal. No momento, a gente tem entre 15 a 18 municípios participantes, né, que já fizeram adesão a fazer a intermunicipal. Né, e eu vou falar um pouquinho, né, do tema desta vez, né, que é sobre inclusão, equidade e qualidade, compromisso com o futuro da educação brasileira. Na verdade, assim, eu vou trazer um pouquinho do que eu li, mas nós ainda, enquanto CIVAP, a gente não fez esse movimento ainda, porque nós não tivemos ainda reuniões sobre isso. Nós tivemos duas, uma primeira online,
né, para falar dessa adesão, de como seria, e depois uma outra presencial para oficializar os termos de adesão, e a Fernanda já aderiu enquanto conselho, né, e também formar as comissões, né, que a função principal delas é de organizar, fazer a divulgação e também sistematizar a organização dos estudos, dos eixos e subeixos. Na verdade, é uma leitura e um resumo dessa leitura, mas que ainda a gente não tratou disso, eu só adiantei, porque também pretendo levar para o grupo maior, né, no CIVAP, porque a gente vai ter que estudar mesmo e fazer e participar, né? É importante a gente ter essa participação. Muitas pessoas falam, mas não traz muito retorno para o município, né? Retorno assim palpável, retorno de um produto, né? Mas é importante a gente participar, né? Um dos eixos é a gestão democrática, né? E discutir educação é sempre válido, né? De como está, qual que é o nosso panorama hoje, principalmente depois da pandemia, né? A Tarumã está bem à frente, viu, gente? Eu vou falar para vocês, nessas reuniões que eu tenho participado, a gente tem falado um pouquinho, e nós não ficamos parados, né, durante a pandemia, né? A Sandra, ela se esforçou, se dedicou, tivemos várias ações, e tivemos, assim, até um planejamento estratégico para não deixar com que as crianças ficassem alienadas, aquém, muito distante do conhecimento da educação. Então, nós estamos bem à frente. Pode passar, Silmara. Silmara? Mudou? Mudou não? Não, página 2. Pera lá. Isso. Então, assim... Mudou agora? Foi página 3. Mudou. É porque eu estou tentando apresentar aqui, a minha tela de apresentação não está aparecendo, está aparecendo igual está na tela do computador. Porque assim, então, eu vou falar um pouquinho dos eixos e subeixos. Um dos eixos, não dá para aumentar, né? Dá. É o Plano Nacional de Educação 2024-2034, avaliação das diretrizes e metas. Vocês sabem que o nosso plano também, como todos, né, municipal, vão vencer agora 2022, 2023, e nós teremos que fazer o outro plano, né, decenal. E um dos eixos, né, da CONAI vai ser o Plano Nacional, avaliar as diretrizes e metas. Então, são 10 metas, 20 diretrizes, ou 20 metas e 10 diretrizes, alguma coisa assim, e fala dos subeixos, evolução das políticas educacionais de 2018 a 2022. Aí ele vai falar um pouquinho, quem participará desse subeixo, ele vai discutir as políticas públicas, né? A evolução delas nesse período. Não sei se vocês sabem, mas a gente teve assim, e aqui não estou fazendo alusão nem a partido, nem a governo, mas a gente teve uma redução muito grande, pelo menos na educação, das políticas públicas voltadas para o ensino, né, a formação nesse governo, e também desde a realização da última CONAI. Então, esse subeixo é voltado para avaliar essas políticas públicas, né? E também para cada governo, não é só o governo federal, é o governo federal, municipal e estadual. Depois o subeixo 2, que é o Plano Nacional de Educação, 2014 a 2024, avaliação das 10 diretrizes e mais as 20 metas, né? O certo, o correto é isso, 10 diretrizes e 20 metas estabelecidas, atualização sobre as atuais demandas. Então, muitas das metas do Plano Nacional nós não atingimos, né? A Cássia faz parte aí da avaliação do nosso plano, né? Do plano municipal. A gente também fez uma análise agora dentro do PAR, do CIMEC. Muitas delas a gente não tinha nem parâmetros, né? Por quê? Não por nós, por nosso
não esforço ou não dedicação, mas sim porque a gente não teve também do governo federal condições e políticas públicas voltadas para isso. O 3 é o Plano Nacional e a valorização dos profissionais do ensino, da educação, a formação, a carreira, a remuneração, as condições de trabalho e saúde. O eixo 4, que é o Plano Nacional 2024-2034, e a inclusão, os temas sempre aparecem, né? Como que está a acessibilidade, os direitos humanos e ambientais, justiça social, políticas de cotas, educação especial e diversidade. Muitos temas a gente é um pouquinho distante do nosso alcance também, determinar ou levar alguma sugestão, porque, por exemplo, políticas de cota, como que a gente vai discutir políticas de cotas, né? Então, nossa esfera vai até o 5º ano, então, muitos dos temas a gente deixa mais para o Estado, para as representantes das APUESP, para os representantes das universidades, tem sempre as representatividades. Depois o subeixo 5, que é o Plano Nacional 2024-2034, a equidade, né? Esse aqui é bastante nosso, né, porque fala da democratização do acesso, permanência, aprendizagem e a gestão do fluxo escolar, é onde vai falar da qualidade do ensino, né, nas necessidades dos nossos alunos, principalmente pós-pandemia. O 6º é o Plano Nacional 2024-2034 e a qualidade, né, avaliação e regulação das políticas educacionais, a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que é o nosso currículo, né, federal, como nós vamos traçar metas para esses subeixos, né, nesse plano nacional, para até 2034. Então, aí quem está à frente disso já começa a pensar nisso, né, de como a gente fará tudo isso novamente. O eixo 7, que é o Plano Nacional, e a gestão democrática da escola pública, a importância, né, da participação popular e controle social, feita por meio dos conselhos, principalmente, né, por meio dos fóruns, por meio das conferências, e como que isso pode levar a comunidade a participar mais, cada vez mais, né. O eixo 8, que é o Plano Nacional, os limites e necessidades impostas por crise que impactam na escola, educação em tempos de pandemia. Então, ele não fala só também de crises em relação à saúde pública, ele fala de crises políticas, financeiras, econômicas, como afeta a educação. Então, como que a gente vai garantir que os municípios, que nossas crianças, numa pandemia como essa, não sofram tanto impacto de desigualdades e que as desigualdades aumentem ainda mais, né? Nosso país é campeão em desigualdade. Então, ele fala muito disso, que a gente tem que traçar metas, estratégias também, desta vez, para essas ações aí que a gente também não prevê, né? No imprevisto, a gente encarou a pandemia, de repente, não tivemos que lidar com isso. E como os governos, tanto esfera federal, estadual e municipal, podem se articular para isso, ficar um pouquinho preparado para isso, né? Aqui a gente não teve tanto problema, porque a gente tem uma gestão forte, consolidada, que foi pensando e não foi deixando de lado a aprendizagem, mas a gente sabe que em muitos municípios, né, isso não é o primeiro item, né, não é o que vale a pena investir, não é o que conta, né, de primeira mão, né, não é prioridade. 9, o Plano Nacional de Educação, desenvolvimento da educação profissional e tecnológica, pensando também no pós-pandemia, esse tema ele aparece em vários momentos, porque agora a gente viu que nós precisamos mais do que nunca garantir uma percentual, né, que já é garantido por lei para o ensino superior, de aulas remotas, online, o ensino híbrido, que vem falando bastante sobre isso, a gamificação, a robótica, né, Silmara? Verdade. Falando bastante sobre isso,
e como garantir uma infraestrutura, né, nas escolas que garanta também o acesso profissional e tecnológico. Isso tudo ele não vai falar só de ensino fundamental 1, nem só de educação infantil, ele vai falar de todas as modalidades do ensino, tanto desde a creche, né, de 0 a 3, até o ensino superior. Pode passar. Aí depois ele tem um eixo 2, que é uma escola para o futuro. Aí ele traz esse eixo fortalecendo esse tema da tecnologia e conectividade a serviço da educação. Aí ele traz mais 2 sub-eixos. O primeiro, que é um plano nacional para 10 anos, voltado para a definição de uma escola para o futuro que assegure o acesso à inovação, tecnologias, oferta de educação aberta e à distância. Ele traz os conceitos aí de inovação, o que é tecnologia, o que a gente precisa para ter acesso a essa tecnologia, o que é uma educação aberta e à distância. Tarumã já está à frente também nisso, né? E o 2, que é a organização e construção de uma escola para o futuro, garantida dos referenciais curriculares. Curriculares é o que o aluno precisa aprender, não o que ele aprende, voltada para o que ele precisa aprender. Práticas pedagógicas, formação de professores e infraestrutura física e tecnológica que permitam a ampliação da conectividade, o acesso à internet e a dispositivos computacionais, né? Toda a gama aí que a gente aprendeu também na pandemia de ensino híbrido, o que é necessário para garantir isso. E depois o eixo 3, pode passar, que é a criação do Sistema Nacional de Educação, criação do Sistema Nacional de Educação, avaliação da legislação inerente e do modelo em construção. Vocês sabem que a gente tem um sistema municipal de educação, quem não está atrelado ao Estado tem o seu sistema próprio de ensino, onde a gente tem todas as normas, regulamentações do sistema, de como funciona. Tipo, por exemplo, média, qual que é a nossa média? 5, 6 ou 7, né? O que a gente usa para avaliar o aluno? A avaliação formativa, classificatória, ele estabelece todas as normas, né, inerentes ao município, né, ao sistema municipal. O que as escolas vão seguir como regras e normas, né? E faz tempo já, porque já tem acho que uns 8 anos que eles estão, 10 anos que eles estão discutindo esse sistema nacional, só que ainda não publicaram o modelo, né? E nessa CONAI, eles estão planejando, né, estipulando que eles vão apresentar esse modelo nacional. E aí todo o território nacional, o Brasil, vai seguir esse sistema. Então, o que seria ideal, né, num país tão diverso, né, em termos de cultura, em termos de, inclusive, de condições socioeconômicas, social, o que seria ideal para normatizar e ter como base, né, a qualidade do ensino? O que as crianças precisam aprender? Na verdade, a gente tem o que elas já precisam aprender, mas quais serão as regras, né? Então, instituição, democratização, cooperação federativa, o regime de colaboração, as parcerias públicos-privadas, avaliação e regulação da educação. Depois, um último sub-eixo dentro desse eixo, que são as políticas intersetoriais de desenvolvimento, pode puxar um pouquinho, e transparência e controle social. Não, esse tem 3, desculpa. Políticas intersetoriais de desenvolvimento, educação, cultura, ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação. Vocês podem perceber que esse texto referência da CONAI é um livrinho, né, de quase 100 páginas. Ele traz bastante a palavra tecnologia e inovação, principalmente no pós-pandemia aí. E o 3, que não podia faltar, né, como que vai ser pago tudo isso, né? Da onde vai sair esse dinheiro, porque a gente tinha no plano que vence agora, né,
o financiamento da educação, e a gente teve o novo Fundeb, né, com algumas alterações que, inclusive, vão melhorar, né, o financiamento da educação, mas ainda a gente tem mais pedidos ainda de próprio investimento do PIB, né? E a gestão, transparência e controle social disso. Em termos de temas que serão discutidos, esses serão os temas. Falei bem rapidinho, até fiz mais leitura do que falei, né? Porque ainda a gente não entrou nessa parte aí, né? Nós só temos os documentos referências, que é o texto referência dos temas, dos eixos e subeixos, e nós temos também o registro do documento que vai dar como base a condução da CONAI, tanto a intermunicipal como estadual e a nacional. E a organização preliminar disso tudo é que a gente tem um prazo para realização da intermunicipal ou municipal, que é 31 de janeiro de 2022. Era até 31 de outubro, agora. Eles prorrogaram o prazo, né? Ficou até bom, mas ficou ruim também, porque janeiro, né? Os professores de férias, todo mundo, né, viajando, ficou bem ruim. Mas assim mesmo o CIVAP, ele topou, ele concordou de participar, fazendo coletivamente, e aí a gente já combinou, que já está sendo feito um documento, um pedido da comissão para realização no dia 3 de fevereiro, a gente não sabe se o Fórum Nacional vai aprovar, e a entrega de relatório até uma semana depois disso. Prazo para realização da estadual é 30 de abril, e a realização da CONAI Nacional, que está marcada para 23, 24 e 25 de novembro de 2022. E, por enquanto, a gente está aí, Fer, nessas formações das comissões, nós fizemos uma adesão geral, né? Mas nós temos uma formação de praticamente 3 comissões, que é a geral, que faz parte mais o pessoal do CIVAP, né, e mais alguns municípios que queiram, né, para fazer a organização, sistematização dos trabalhos, mais a nível de CIVAP, né, e depois a comissão de sistematização, que basicamente ela estuda os eixos, para que o grupo possa, aqueles que estão participando do eixo e subeixo, possa fazer as propostas, sejam elas de acrescentar, anular, excluir, né, revogar, depois a gente tem as normas todas, mas os grupos, eles estudam os eixos e subeixos e apresentam as propostas, né, depois no final isso vai para votação, e de lá também saem os delegados, as pessoas que vão fazer parte da estadual. Depois a gente tem a Comissão de Organização e Publicidade, que propaganda, que também foi feito todas com adesão. Então, as pessoas se prontificaram a participar dos municípios que aderiram. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Por enquanto, o que eu tenho para falar é isso. Aí, na próxima, né, acho que já vai ter acontecido a CONAI, né, a intermunicipal, e aí eu trago como foi, né, o desenvolvimento. É sempre bom lembrar que a gente garante a gestão democrática, né, fazendo parte. Depois, provavelmente, dentro dos eixos e subeixos, a gente vai ter as pessoas representantes aqui de Tarumã, por exemplo, educação inclusiva. Quem vai estar nesse eixo e subeixo? Provavelmente, profissional da educação inclusiva, uma psicopedagoga que trabalha com isso. Quem vai estar dentro da educação discutindo a qualidade, né? Provavelmente a supervisora, o coordenador pedagógico. Então, depois os municípios se organizam para enviar as pessoas, mas de antemão a gente vai ter provavelmente remoto, provavelmente vai ser online, e as pessoas até vão conseguir participar de mais um eixo e subeixo para discutir, para fazer as propostas. Porque sendo online não vai ser tudo ao mesmo tempo, como foi da outra vez que a gente fez na FEMA, né? Então as pessoas podem participar mais, tá bom? Era isso, aqui já está, né, avançando no horário.
Mas era isso, gente. Obrigada. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, fica à vontade, tá? Obrigada, Fer, obrigada, Silmara, obrigada a todos. Vânia, nós que agradecemos a sua participação, colaboração, né? A Vânia vem aí, né, à frente desse trabalho, é um trabalho que envolve muitos, né, setores, pessoas, vocês viram, mas é muito importante aí para a nossa educação, para as nossas crianças. E é difícil entender um pouquinho assim, né, rapidamente, porque é um processo que ele vem lá já desde trás e ele ainda tem um caminho para percorrer. Mas como a Vânia disse, na próxima ela já vai trazer um apanhado mais aí claro, que a gente consiga já estar mais dentro desse processo. Mas se alguém tiver alguma pergunta, a Vânia responde, tenho certeza. Tudo bem? Até aqui? Silmara, você vai fazer o registro? Estou registrando. Lista de presença, depois a Silmara também manda para que vocês possam assinar, tá bom? Perfeito, Fernanda. Obrigada. Tá. Aproveito. Eu que agradeço a presença de todos vocês. Pode falar, Silmara. Queria somente agradecer aos conselheiros que têm insistido para que vocês estivessem. Eu sei que vocês têm uma rotina mega intensa, não é nem intensa, é mega intensa, né? E vocês estão agora, finalmente, estão presentes. E só lembrar que provavelmente nós não teríamos a reunião de dezembro, né? Mas aí surgiu uma pauta importante de uma reunião extraordinária, enfim, nós estaremos convocando. E aí sempre aí no período da tarde, por volta de 14 horas. Tá? E mais uma vez, obrigada pela disposição de todos, viu, Fernanda? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Todos vocês. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau. Um abraço. Tchau.